Olha só, pessoal, parece que a coisa está esquentando realmente lá na Coreia do Norte e mais uma vez, né? Isso é uma notícia já bastante recorrente nos últimos tempos. A escalada aí dos testes realizados por parte do governo comunista lá da Coreia do Norte, especialmente no que se trata aí de armas com capacidade nuclear, de tal forma que um alto funcionário lá da Casa Branca afirmou hoje, no domingo, dia 16, que é quando eu gravo este vídeo, que é bem provável, os Estados Unidos consideram provável que a Coreia do Norte faça um novo teste nuclear, porque de fato o país já fez testes anteriormente. Então isso é uma possibilidade não apenas real, mas como bastante provável. Acredita-se que talvez em breve a Coreia do Norte faça um novo teste nesse sentido. Vamos dar uma olhada nessa história, nas notícias mais recentes a respeito das ações do governo comunista lá da Coreia do Norte, do senhor Xi Jinping, do senhor Kim Jong-un ou do sósia dele, enfim, da irmã dele por trás dos panos, o que você preferir. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. E o fato é que no dia 14, durante esta semana que passou, a Coreia do Norte fez um teste com o míssil Hwasong-18, que é um míssil balístico intercontinental, o tal do ICBM. Tem algumas imagens aqui que seriam de um lançamento, não sei se desse mesmo, mas de um lançamento aí de um míssil desse tipo aqui, balístico intercontinental. Tem aqui as imagens desses mísseis. Questiona-se se de fato esses que aparecem em desfiles militares são funcionais ou se são meras propagandas, peças de propaganda aí, mas o fato é que esse tipo de míssil, ao que tudo indica, conforme já foi veiculado anteriormente, existe realmente na Coreia do Norte e já foi lançado. Tem várias fotos aqui. E a grande característica desse míssil é a capacidade que ele tem, a autonomia que ele possui para atacar alvos distantes, e ele pode carregar dentro dele uma ogiva nuclear, que é o grande ponto perigoso crítico dessa história, né? Alguns mísseis mais avançados, inclusive, podem carregar várias ogivas, fazer vários lançamentos a partir de um único míssil desses aqui. Depois que eles sobem, né, faz aquele movimento parabólico na atmosfera, eles se direcionam para o seu alvo, se separam em várias partes aí. Não sei se é o caso desse míssil específico da Coreia do Norte, mas sim, ao que tudo indica, foi feito um lançamento na quarta-feira como forma de provocação para o Ocidente, inclusive, tanto que a irmã do ditador lá, ou talvez ela esteja por trás do governo lá no final das contas, a Kim Yo-jong, defendeu essa ação do seu governo, do governo da Coreia do Norte, dizendo que isso aí pode ser o sinal de uma capacidade de dissuasão nuclear esmagadora por parte dos norte-coreanos. Olha só que coisa ameaçadora e preocupante, não é? Ela disse o seguinte: sob a premissa de que os Estados Unidos não aceitam abandonar sua política contrária à Coreia do Norte, vamos nos esforçar para estabelecer uma dissuasão nuclear esmagadora. E ela disse que o lançamento daquele míssil que a gente viu lá foi um exercício de autodefesa para proteger a Península Coreana de uma guerra nuclear. Olha só que coisa, né? Então, esse míssil que foi lançado é de combustível sólido. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal tratando desse tema, um outro lançamento feito pela Coreia do Norte com esse tipo de míssil aqui, e qual é a diferença dele para um míssil de combustível líquido. Depois eu deixo na descrição ou na aba de comunidades o link para esse vídeo aí. Mas então ele sobrevoou mais de 1.000 quilômetros e chegou a atingir 6.600 quilômetros de altura, né? Então um míssil com uma capacidade assim impressionante. Caiu lá no mar do Japão. Geralmente eles fazem testes desse tipo mesmo, derrubando aí o míssil no mar do Japão apenas para dar um recado para o pessoal do Ocidente, não é? Então, analisando essas questões, os comentários políticos feitos e também todos os testes que foram realizados esse ano por parte do governo da Coreia do Norte, esse especialista, esse funcionário da Casa Branca, um funcionário de alto escalão, afirmou então que
há um temor real de que a Coreia do Norte realize um novo teste nuclear este ano. E sim, é um novo teste porque o país já realizou testes anteriores no plural. Na verdade, acredita-se que esse seria o 7º teste nuclear desse tipo feito pela Coreia do Norte. Então, ao que tudo indica, é um país que já tem sim uma capacidade nuclear para usos militares bastante considerável, né? Esse funcionário da Casa Branca, que é identificado como Jake Sullivan, que é um assessor de segurança nacional, disse o seguinte aí no programa Face the Nation da emissora CBS. Durante algum tempo, tem me causado preocupação que a Coreia do Norte realize o que seria seu 7º teste nuclear ao longo de vários governos. E ele diz o seguinte aqui: não vejo nenhuma indicação imediata de que isso vai acontecer, ou seja, eles não estão preparando para agora. Porém, ele complementa, não seria uma surpresa se a Coreia do Norte seguisse em frente com outro teste nuclear relacionado à sua capacidade de mísseis balísticos intercontinentais. E ele afirmou que o governo da Coreia do Norte começou a testar essa capacidade nuclear dele há muitos anos e continuou fazendo testes, olha só que coisa. E o próprio Kim Jong-un afirmou no ano passado, que a Coreia do Norte é sim um país, uma potência nuclear, e é uma potência nuclear irreversível, ou seja, eles não vão voltar atrás nisso aí, não vão abrir mão de suas armas nucleares por uma questão estratégica, provavelmente, uma questão de política interna, enfim. Vamos falar sobre quais os motivos levam a Coreia do Norte a querer ter um armamento nuclear, E ele solicitou um aumento na produção de armas, incluídas as de ordem nuclear tática. E aí eu não sei aqui se esse termo se refere aos mísseis balísticos que seriam aí fundamentais para o poder nuclear da Coreia do Norte, se essa expressão tática aqui se refere a isso, ou se essas armas nucleares são de uso tático. Existem 3 tipos aí de uso para as armas nucleares que se relacionam à sua capacidade de destruição, a quantidade de megatons que elas possuem. As armas operacionais têm uma capacidade menor, elas servem para destruir pontos ali de combate, um quartel, um porto, alguma coisa assim. Existem as armas táticas, que são um pouco mais fortes do que essas aí, tem um objetivo um pouco mais específico de longo alcance, e tem as armas estratégicas, que essas aí sim são muito poderosas, são as mais poderosas que nós temos hoje aí. Então, se esse termo aqui, tática, se refere à capacidade da bomba atômica desenvolvida pela Coreia do Norte, estamos falando aí de um nível intermediário, bombas que têm sim um poder destrutível considerável. Não são as maiores do mundo, não são as mais destrutivas, mas não podem ser desprezadas de qualquer forma. E qual é o motivo pelo qual a Coreia do Norte tenta se armar, tenta possuir armas nucleares há algum tempo? E a verdade é que existem vários fatores para isso. Certamente, ter um armamento nuclear à sua disposição faz com que o governo comunista do país tenha mais força, tenha mais resiliência, consiga se manter de forma estável por mais tempo, porque você sabe, nenhum governo comunista se mantém no poder se não for por meio da força, por meio da ameaça, Então, ter essas armas aí, esses brinquedinhos nucleares, certamente dá muito mais poder para o governo norte-coreano. Então, tem sim esse fator da necessidade de manter o seu próprio poder ali, de se preservar no poder, E também tem a questão aí do alinhamento da Coreia do Norte com outros países que não estão no bloco ocidental, como a própria China, que é a grande parceira da Coreia do Norte. Eu não me estranharia se a China estivesse ajudando esse programa nuclear a ser desenvolvido, porque é muito mais vantajoso para os chineses, por exemplo, financiar isso aí, colocar a Coreia do Norte como a ponta de lança chinesa nessa história nuclear aí, do que eles simplesmente ficarem aumentando o seu próprio arsenal, Não pegaria muito bem isso aí no final das contas. Agora, é sempre um caso de preocupação termos novos países nucleares aí se armando de uma forma tão eficiente como parece que está acontecendo lá com a Coreia do Norte. Por qual motivo, Bomba nuclear sempre é capaz de fazer destruição onde quer que ela esteja armazenada, independente de qual governo tenha o seu controle, Agora, o fato é que na maior parte dos países que hoje possuem um arsenal nuclear considerável, essa bomba não é lançada por uma única pessoa, O botão não é apertado sozinho. Muita gente participa dessa tomada de decisão
que precisa ser autorizada por uma cadeia de comando muito grande, isso tipicamente impede que essa ação seja tomada, porque é uma coisa tão drástica que ninguém quer utilizar. Existem muitos métodos, muitas etapas a serem ultrapassadas até que, de fato, o uso de uma bomba nuclear seja interessante. Então, tipicamente, os países com grande arsenal nuclear têm uma cadeia de comando tão grande nessa situação que a bomba acaba nunca sendo utilizada. Mas isso nós não podemos afirmar no que se refere à Coreia do Norte. Será que tem muita gente que precisa autorizar o uso de uma bomba atômica naquele país ali, por parte desse país? Ou será que o próprio ditador é responsável por apertar sozinho esse botão, né? Então fica aí o nosso grande temor, a nossa grande dúvida. Quem será que pode impedir o lançamento de uma bomba nuclear caso o ditador ali comunista, o Kim Jong-un, decida por si só atacar algum país? A Coreia do Sul, que está logo pertinho ali, o Japão, ou quem sabe até mesmo a costa oeste dos Estados Unidos, que não é impossível de acontecer com base nessa nova capacidade de mísseis balísticos norte-coreanos, né? Fica aí a nossa dúvida, o nosso temor. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.